Bom, então, uma boa noite para todos. É um prazer, é uma honra muito grande estar aqui, né, nessa casa, muitas histórias. E nós, mais uma vez, gostaríamos de rogar a Jesus, em especial essa noite ao nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, né, que será um dos alvos da nossa reflexão da noite. Então, rogando a eles que possam nos trazer aqui a bênção necessária, a inspiração, a fim de que possamos nos mirar no exemplo desses verdadeiros benfeitores e possamos levar para as nossas vidas, né, esse exemplo, tocar os nossos corações acima de tudo. Então, é com esse espírito, sobretudo de gratidão, buscando essa inspiração, é que nós vamos buscar aqui trazer, né, essa reflexão. O tema que nos foi proposto, que nos foi proposto para nós refletirmos, é o médico dos pobres e o médico das almas, né? Fazendo justamente um paralelo aí entre as lições que o Mestre nos trouxe e, sobretudo, a vivência e encarnação desse benfeitor que é o Dr. Bezerra de Menezes. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve conosco, nesse breve período que Ele esteve conosco, e a partir do momento que Ele começa a sua missão, que foram muito breve, 3 anos, destaca-se, primeiramente, as suas curas, né? Aquilo que ele havia feito, né? Os seus dons de cura, despertando e chamando a atenção de muitos. Sabemos que essas curas eram realizadas com 2 propósitos, né? O primeiro, de trazer o alívio aos sofredores. E um segundo motivo é trazer justamente o que é a propagação da fé. A propagação da fé. Então, Jesus, num primeiro momento, quando nós analisamos assim a sua trajetória, nós vemos ele praticar muitas dessas curas físicas, né? Curando leprosos, fazendo paralíticos andarem, né? Restituindo a saúde a muitos, né? Ressuscitando, né? Como na questão de Lázaro, na filha de Jairo. Mas, muito mais do que isso, com o passar do tempo, nós, ao refletirmos, ou até mesmo quem estava lá na época, os próprios apóstolos, os discípulos, vendo aquilo, perceberam ou fomos percebendo que era muito mais do que isso. A sua mensagem, aquilo que ele veio fazer aqui conosco. O que ele veio fazer conosco. E a partir até mesmo de algumas falas, nós vamos percebendo que essa cura, que esse remédio que ele trouxe para nós era muito mais profundo. Como naquela passagem em João, capítulo 5, versículo 14, onde ele cura um paralítico, né? E logo após ele diz a ele, né? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a partir dali, nós vemos que há algo mais profundo do que realmente o restabelecimento da saúde através do dom ali da cura, da mediunidade, como a doutrina espírita mesmo nos traz ali o esclarecimento acerca desse fenômeno, daquilo que se produzia a partir das mãos do Mestre. Então nós vemos que há algo mais profundo aí, como em outra passagem que ele nos diz ou nos fala, estando ali, acabando de fazer o chamado a Mateus, o discípulo, né, futuro discípulo, ele vindo então à noite, sentando-se à mesa com ele, com outros tantos publicanos, tendo sido notado pelos fariseus, os fariseus então questionando ele acerca de estar sentado à mesa com publicanos, e ele então responde: não são somente os sãos que precisam de médicos, mas os enfermos. Então nós vemos que há algo aí muito mais profundo do que propriamente nós irmos e realizarmos, ou que ele realizou a cura para aqueles corpos. Há um objetivo mais profundo. Nós sabemos que as doenças, as enfermidades, se a doutrina espírita, nós vemos a grandeza dela, nos revela que ela começa justamente no nosso comportamento. Muitas vezes, quando nós carregamos alguma mágoa, um sentimento de ódio, ou rancor, raiva, nós muito provavelmente podemos adquirir a possibilidade de adoecermos futuramente com isso, se nós não trabalharmos isso. Se nós não trabalharmos o perdão, não trabalharmos
esses sentimentos. Nós cultivarmos muitas vezes a mentira, o ódio, isso traz máculas ao nosso espírito, ao nosso perispírito, e então isso, mais cedo ou mais tarde, vem a ressurgir no nosso corpo físico. No nosso corpo físico. Me recordo de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo de número 15, intitulado Saúde, que ele nos diz que muitas vezes, quando nós temos esse procedimento mental sombrio, nós abrimos campo fértil para que várias doenças comecem a produzir e começam vamos dizer assim, sair no nosso corpo físico. Seja a úlcera, seja o próprio câncer, a lepra, a partir desse procedimento mental. E quando nós cultivamos isso por muito tempo, ou viemos até mesmo a vir a desencarnar por tal situação, na verdade nós estamos praticando o que? Um suicídio indireto. Quando nós cultivamos essas emoções, quando nós cultivamos esses sentimentos. Como nós nos recordarmos de André Luiz na obra Nosso Lar, quando ele é resgatado ali das zonas inferiores, do umbral, estando no hospital, e ali recebendo a consulta de um médico, que ele então é questionado por que ele havia, qual o motivo do seu desencarne, né, e ele responde que ele desencarnou por conta de uma obstrução no seu intestino, e diz, né, que ele escutava muitas vezes que muitos diziam para ele que ele havia se suicidado, né, e ele diz que não, eu não me suicidei, muito pelo contrário. E o médico, então, analisando ali a sua situação, o seu perispírito, vamos dizer assim, ele diz, então, a André Luiz que não, que ele havia, sim, cometido um suicídio. Mas muito além do que somente os prazeres a que ele se relegou durante a vida material, os prazeres da carne, os excessos, segundo o médico espiritual, tudo começou no seu procedimento mental sombrio. Uma pessoa muito carregada, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa sempre pronta para o combate, para o conflito, até mesmo junto dos seus familiares. Tanto é que quando ele desencarna, a sua família nem mesmo uma prece, uma oração havia feito a ele, por não conservar essa simpatia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso trouxe muita dor a ele quando ele vem revisitar os seus familiares pela primeira vez, que ele constata isso. Então esse procedimento que ele tinha, isso que começou, isso que gerou essa obstrução, esse câncer que ele veio e agravou juntamente com o seu procedimento, agravou junto com os excessos, junto com os vícios que ele teve ao longo da sua existência, vindo a desencarnar antes daquilo que havia sido planejado a ele, antes do que havia sido planejado a ele. Então, essa cura que o Mestre vem nos trazer é muito mais profunda, é algo que começa no nosso comportamento, a partir do nosso comportamento diário, daquilo que nós alimentamos, das emoções, dos sentimentos, daquilo que nós alimentamos. As situações, as pessoas estão aí sim para nos desafiar, no sentido de evoluir, no sentido do auxílio e, sobretudo, para que nós tenhamos o governo de nós mesmos. Mas o Mestre, ele começa esse trabalho de uma forma, de certo modo, vamos dizer assim, velada, entre aspas, mas que o Espiritismo vem e nos descortina de uma forma tão clara, tão direta, para todos nós, para todos nós. Mas chega um determinado momento da sua trajetória do Mestre, ele percebendo que os discípulos, que os apóstolos estavam prontos, de certo modo, para pregar o Evangelho, estavam prontos também para curar, mandando-os, portanto, para as aldeias mais próximas das cidades vizinhas. Ele reúne-os, como está lá em Mateus capítulo 10, e dá algumas orientações. E dentre essas orientações que ele estava dando aos discípulos, destaca-se uma então, que está em Mateus capítulo 10, versículo 12, que ele diz assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça haveis recebido. No primeiro momento, quando nós analisamos essa fala, nós percebemos ou achamos, ou até mesmo julgamos que o Mestre que estava falando acerca somente da questão do dom de curar, da mediunidade. Né? Aqueles que têm o dom, aqueles que têm mediunidade, têm que ir curar e
restituir a saúde aos enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar leprosos, e sempre, né, dar de graça o que de graça veio recebido. Mas nós deveríamos entender essa mensagem e não tomando e interpretando somente para os médiuns, mas sobretudo para todos nós, que o mestre tratava-se, ou ele queria dizer algo mais profundo, acerca da nossa transformação moral. Como a própria benfeitora Joana de Ângeles nos diz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, dizendo que assim é que nós deveríamos compreender essa mensagem, ao comentar justamente esses versículos. Então, o restituir a saúde aos enfermos é justamente o quê? A transformação moral. Levar a mensagem do Mestre, observar a mensagem do Mestre e nos transformarmos. Aí sim está a verdadeira saúde, a saúde integral do nosso ser, a saúde integral do nosso espírito. Por isso ele diz, não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos, aqueles que realmente são necessitados. Na passagem em questão, destaca-se ali os publicanos que estavam sentados à mesa com ele, os fariseus, no sentido de que a pessoa tem que estar aberta a fim de reconhecer que está enferma, de que necessita de transformação. Então ele passa primeiramente pelo quê? Pela humildade. Não acaso a primeira bem-aventurança de Jesus é bem-aventurados os pobres de espírito. Porque a humildade sincera é aquela que ele sabe do seu real valor, sabe o quanto ele vale, o que ele realmente é. E a humildade não está relacionada ao tom de voz, nem à sua vestimenta. Não, é o seu real valor, saber o que ele realmente vale, o que ele realmente pode fazer, executar. Então passa pela humildade. A pessoa tem que reconhecer, tem que perceber o que falta ainda para ele, para que então esses ensinamentos caiam em seu coração e ele possa se modificar, possa mudar seu comportamento e adquirir, portanto, a saúde integral do seu espírito e do seu corpo físico. Através do quê? Da serenidade, através do alcance do discernimento, que vai ajudá-lo na compreensão, no trato com os demais, nas situações que são acometidas ao longo da sua encarnação, no seu dia a dia, tão desafiadores para nós. Então, restituir a saúde aos enfermos é justamente isso. A transformação moral. O reconhecer daquilo que nós precisamos. O reconhecer, o fazer essa autoanálise, voltar para dentro de nós e nos conhecer. Quem nós realmente somos. O quanto nós temos ainda a ser modificado. O quanto ainda nós temos a ser modificado. E no Evangelho nós temos ali um código de conduta moral. Como nos dirá o próprio Allan Kardec, no prefácio da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um código de conduta moral. Ali nós temos a resposta para todas as situações pelas quais somos acometidos. Como nós devemos nos comportar, nos portarmos diante das situações. Ali ele nos traz o caminho a ser seguido, o caminho para a aquisição dessa saúde integral. O caminho para essa transformação, para o estabelecimento, consequentemente, do reino de Deus dentro de nós. Mas muitas vezes, o que nós vamos ganhar com isso? Muitas vezes sendo bom, sendo pacífico, praticando bem a caridade, uma vez que muitas vezes, diante de determinadas situações, quando nós olhamos assim, ser bom, ele vai nos trazer desvantagem muitas vezes. Nós vamos perder com isso. Por que então nós assim procedermos? Mas aquele que assim age, sem esperando nada em troca, tendo fé, portanto, no futuro, sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai recolher isso. E muitas vezes essas riquezas que ele amontou ao longo da sua existência, na prática do bem, na caridade, isso vai ser levado em conta e ele vai recolher isso somente no porvir. Somente no porvir. Então passa o quê? Pelo exame da fé. A necessidade do desenvolvimento da fé. Que nada é perdido. Nenhuma atitude no bem é perdida. Nenhuma atitude no bem é perdida. Então, seguindo e continuando a fala do Mestre, a orientação aos discípulos, quando ele diz, ressuscitai os mortos. O que o Mestre estava querendo dizer para nós? Mortos no sentido não da carne, mas mortos para a vida. Aquele que vive somente para a satisfação das suas vontades materiais, esse está morto.
Aquele que vive somente para si, esse está morto. Aquele, portanto, que vive, que a sua encarnação é útil, que ele ajuda os seus semelhantes, que ele pensa no seu próximo, esse está vivo. Esse que trabalha no bem, que vibra no bem, que vive de acordo com as leis de Deus, que aparelha a sua vida às leis de Deus, esse está vivo. Então ressuscitai os mortos. Porque muitas vezes a gente começa a nossa encarnação e nos voltamos somente para nós. A importância ou a nossa preocupação é somente nós. O que eu preciso, o que eu quero, só eu, o ego. E a partir do momento que vem as dores e as dificuldades, nós vamos percebendo então que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos dos demais, nós precisamos uns dos outros. Então nós vamos percebendo a importância do bem e da caridade, a serenidade que ela nos traz, a serenidade que o bem, o sentimento do dever cumprido, sobretudo, imprime em nossa alma e nos traz, portanto, esse equilíbrio que nós tanto almejamos diante das situações. Então, o ressuscitar os mortos é justamente através do nosso procedimento, sobretudo, não somente por palavras, como dirá Francisco de Assis, utilizemos as palavras somente se for necessário, quando for necessário, mas sobretudo sobre o nosso exemplo. O maior benfeitoria que nós podemos fazer é a nossa modificação, a nossa transformação, a nossa mudança, que então vai arrastar multidões, poderá arrastar multidões, ou aqueles que estão próximos de nós, vendo a nossa conduta, poderão sentir-se influenciados e assim também proceder. E assim também proceder. Curai os leprosos. Quais são as chagas da humanidade que nós vemos hoje, que os Espíritos nos revelam? O orgulho e o egoísmo. Então, combater o orgulho e o egoísmo. Isso é curar os leprosos. Isso é curar essas chagas que realmente nos adoecem. O pensar somente em nós, a vaidade, o orgulho, tudo nós. Até mesmo no trabalho do bem, nós nos defrontamos com esses sentimentos que por hora nos dominam. Somos dominados por eles, pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando muitas vezes qualquer coisinha que é falada, um melindre muitas das vezes, pelos quais nós nos sentimos melindrados por qualquer coisinha, isso só denota o quê? Orgulho. O orgulho que é exacerbado. O orgulho exacerbado. Que não aceita críticas, que não aceita nada, nenhum comentário contrário. Então, o vencer, o voltar todas as suas energias para abafar esses sentimentos do orgulho e do egoísmo. Isso é curar os leprosos. Isso é curar os leprosos. E para finalizar, expulsar os demônios. O Espiritismo nos traz o conhecimento acerca da influência espiritual. E à medida que nós nos sintonizamos, a partir do momento que nós emanamos, seja de sentimento, seja pelos nossos pensamentos, nós atraímos companhias espirituais. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos revelam as nossas companhias espirituais. Então, a partir do momento que nós nos precatamos, quando nós prestamos atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, quando nós começamos a termos essa determinada disciplina para vibrar no bem, muito, mesmo que seja por nós muito difícil no primeiro momento, mesmo que para nós seja difícil mantermos nessas alturas espirituais, podemos por assim dizer, vale o esforço em, ao mesmo tempo que a gente possa cair, mas a gente possa levantar e redefinir os nossos caminhos e reconduzir a nossa rota para o bem, para o amor, dando de graça o que de graça nós recebemos. Ou seja, o Evangelho, essas lições, o Mestre, o convite à doutrina, isso tudo nós recebemos de graça. Então, possamos o quê? Dar de graça aquilo que nós recebemos. Por quê? Porque Deus não coloca preço na sua misericórdia. Não coloca preço na sua misericórdia. E a partir do momento dessas lições que nós vamos vendo, que foi influenciando muitos espíritos, não somente os discípulos, os apóstolos mais próximos de Jesus, e selecionados, de certo modo, por eles para continuarem posteriormente a tarefa de levar o Evangelho adiante, nós vemos várias figuras que o Espiritismo nos trouxe ou nos foi dado a saber e conhecer. E dentre elas, que estavam na mesma época de Jesus, nosso querido doutor Bezerra de Menezes, ali na encarnação como Zaqueu, o publicano. Zaqueu.
quando nós abrimos o Evangelho e vemos a passagem ali em que consta Zaqueu, né, no Evangelho de Lucas, nós, muitas vezes analisando ali, nós julgamos que Zaqueu era um homem de má vida, um homem de vida reprovável, que ao encontro do Mestre transforma. E fica famoso ali por todos os benefícios que ele começa a praticar em prol do seu semelhante ao contato do Mestre. Mas aí vem a doutrina espírita, e nós vemos a grandeza da sua doutrina, a grandeza da doutrina, que a partir das mãos santas de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, e no livro Boa Nova, capítulo de número 23, intitulado O Servo Bom, nós vemos ali o desdobramento, ou melhor, os bastidores daquilo que realmente aconteceu do encontro entre Zaqueu e Jesus. Zaqueu e Jesus. Os discípulos estavam conversando ali, discutindo acerca da questão da riqueza, e julgavam que aqueles que tinham riqueza tinham que doar toda ela, toda a sua riqueza e dividir com os pobres. O mestre observava aquelas discussões entre eles e não falava nada. Mas aí o contato, aí vem, eles vão passando por Jericó, vem lá Zaqueu, né, o mestre faz o convite a ele, ou melhor, ele diz que para que preparasse que eles iam ir à casa de Zaqueu à noite, e lá eles vão. Os discípulos ficaram horrorizados porque tratava-se de um publicano. Ir à casa de um publicano, sentar-se à mesa com ele na época era algo assim, inadmissível. Mas eles acompanham o mestre, não discutiam ali com o mestre, e em determinado momento, na conversa entre Zaqueu e Jesus, Zaqueu volta-se para Jesus e diz: Senhor, tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde há muitos anos venho trabalhando para colocar o meu dinheiro em benefício daqueles que me rodeiam na vida. Tenho observado que aqui em Jericó, muitos pais de família estão sem trabalho. Então, organizei trabalho no setor da criação de animais e no cultivo da terra permanente. O mestre, então, houve ali outros benefícios que ele havia criado ali para os seus semelhantes, tanto é aquela que ele, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolvê-lo 4 vezes mais. E todos sentam-se à mesa, Zaqueu se retira, Jesus então volta-se para os discípulos e diz, né, para eles, qual a maior esmola? Aquelas que suprem a necessidade de um dia ou aquelas que adotam providência para uma vida inteira? E ele então, quando Zaqueu volta, ele volta para Zaqueu e diz: Bem-aventurado és tu, servo bom, servo fiel. Então aí nós vemos a grandeza desse Espírito, que desde a época de Jesus já era bom, já era fiel. A caridade que ele alcançou, a caridade que ele conseguiu fazer, muito acima daquilo que nós temos condições, por hora, de demonstrar. Tendo o benefício ali de todo o dinheiro que ele possuía na época, ele já pensava no seu semelhante. E muito além de dar a esmola, ele criava condições para que eles obtivessem o sustento até o resto das suas vidas, para uma vida toda. Olha a grandeza desse Espírito. Então, naquela época, o que havia somente, principalmente depois da morte do Mestre, havia ficado somente o que? O Evangelho de Mateus, só as Escrituras ali que Mateus havia feito. Então o que ele tinha ali era aquilo. E alguém de nós pode duvidar acerca daquilo que Zaqueu fez, de toda a sua inteligência, de toda a sua bondade, que ele conseguiu continuar fazendo, mediante as lições que o Mestre nos trouxe naquela ocasião. Então, quando ele escuta aquilo, restitui a saúde aos doentes. Quando ele lê aquilo, na verdade, né, restitui a saúde aos doentes, cura os leprosos, ressuscita os demônios, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, dá de graça o que gratuitamente havia recebido. Nós vemos nessa exemplificação já a prática. Nós vemos nessa exemplificação o pensamento naqueles, sobretudo, que o rodeavam. A sua preocupação, a sua caridade, colocando os seus recursos em prol
do benefício daqueles que o rodeavam. Um pouco mais à frente nós vamos ver ali, na verdade depois de 2 séculos, através da obra Ave Cristo, nós vamos ver o Dr. Bezerra novamente, encarnado como Quinto Varro, né? E ele, no começo da obra, nós vemos a grandeza também desse espírito, que já gozava de um livre-arbítrio muito acima de nós, onde não precisaria mais também voltar ao plano terrestre devido a tantas demonstrações que ele havia dado de grandeza e de amor, de testemunho para a humanidade. E ele então chama o benfeitor e demonstra o desejo de reencarnar, para ajudar uma alma que era muito afim a ele. Na época, na ocasião, no trama, Tassiano, um filho de coração, um filho espiritual, que ele havia que estava perdido nas sombras. E é concedido a ele reencarnar. Mas não somente o reencarnar, fora dado a ele 100 anos. 100 anos para ele poder tentar resgatar essa alma. 100 anos. Então ele reencarna como Quinto Varro, tenta ali, de todo modo, né, ajudar Tassiano, não consegue, ele desencarna ali como um mártir cristão novamente, né, por não abjurar o Cristo, desencarna, de certo modo, como um mártir cristão, volta novamente no mesmo livro, na hora que ele desencarna, passa um pouco, ele já volta como Quinto Céus, que posteriormente vem ser a filho de Tassiano, e somente no final da obra ali, quando eles estavam, depois de Tassiano, de muito sofrimento, de muita dor, de muito auxílio de Quinto Celso, seu filho, então, eles, os dois, prontos a serem queimados, Bezerra, Zaqueu, Quinto Varro, novamente, mártir cristão, ser queimado por acreditar no Mestre, por não abjurar o Mestre, Tassiano então sente o poder do Cristo, sente o Cristo penetra no seu coração. E ele, momentos antes de serem cremados, ele volta-se para Quinto Celso, fala: meu filho, me ensina a orar. Eu senti o louvor do Cristo no meu coração. Eles começam a rezar o Pai Nosso. E então, Quinto Celso, o Dr. Bezerra diz então a ele, Tassiano: meu filho, não se preocupe. Agora nós temos a eternidade para trabalhar pelo Cristo. A eternidade. E ele então consegue trazer essa alma para o Cristo. Para o Cristo. Dona Ivone do Amaral Pereira, na sua trilogia que ela fala a respeito das suas encarnações, nas suas últimas encarnações ou nas mais dolorosas, na obra Nas Vorais do Pecado, ela nos fala ali que o Dr. Bezerra estava ali também, naquela obra, como pai dela, na encarnação como Carlos Felipe I, que na época era médico, e que na ocasião, irmão de Dona Ivone, filho de Carlos Felipe I, Carlos Felipe II, Charles, o mentor de Ivone do Amaral Pereira. E o que eles faziam nos momentos de distração ou nos momentos livres, iam ajudar justamente o que os enfermos. Saíam batendo de porta em porta. Carlos Felipe I e Carlos Felipe II. Bezerra de Menezes, Charles, o mentor de Dona Ivone do Amaral Pereira. Já desde essa época, mais ou menos na época de 1500, ali no massacre de São Bartolomeu, são mortos novamente, e são escritos como mártires cristãos novamente, morrem pelo Mestre, mais uma vez, Dr. Bezerra. Charles adquire esse título também de mártir cristão por morrer pelo Cristo, mas nós já vemos aí ele vindo já nessa escala de ir de encontro aos necessitados, desde a época de Jesus, as suas reencarnações, buscando o quê? Trazer as almas, principalmente aquelas que estão no erro ou aquelas que estão em sofrimento, para o Mestre. Para o Mestre. Mas então passa o tempo, vem o advento do Espiritismo, e no mesmo período em que estava acontecendo o fenômeno das mesas girantes em Paris, na França, no mesmo período em que o codificador começava ali o trabalho da codificação da doutrina espírita, nasce no Brasil, dia 29 de agosto de 1831,
doutor Adolfo Bezerra de Menezes, do estado do Ceará, na cidade do Riacho do Sangue. Então, nesse mesmo período, ele vem. Ele vai para o Rio de Janeiro para cursar medicina, um espírito muito inteligente, onde até hoje na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro está lá como as notas mais altas da faculdade até hoje. Está lá Adolfo Bezerra de Menezes. As notas mais altas da faculdade até hoje são de Adolfo Bezerra de Menezes. Ele cumpre, portanto, ali a faculdade, desenvolve vários trabalhos, trabalha até mesmo na política como vereador, mas de todos os trabalhos que ele fazia, de todos os trabalhos que ele desenvolvia, até mesmo na medicina, aqueles que mais se destacava e que o próprio filho de Vantuil de Freitas, então presidente da FEB, no ano de 1970 em diante, diz que se destacava pela sua dignidade, pela sua honra, era justamente o auxílio aos necessitados. Ele ia em encontro aos desvalidos e aos sofredores, de uma forma modesta e de uma forma silenciosa, onde muitas vezes ninguém sabia. Somente com o passar do tempo é que isso foi aparecendo e que foi ganhando esse volume, e aí ele ganha o apelido então de médico dos pobres, por essa entrega, por essa assiduidade, onde muitas vezes passava horas, dias, até mesmo sem comer, doava tudo que tinha para beneficiar, para auxiliar aqueles que realmente necessitavam. Tem o caso até mesmo da doação do seu anel de formatura, que a pessoa não tinha remédio, não tinha dinheiro para comprar remédio, ele vai dar o anel de formatura dele de medicina para que a pessoa tivesse condições de comprar o remédio para auxiliar a sua filha. Então, nós vemos a grandeza desse espírito que fora chamado, sobretudo, para vir, e a sua grande tarefa foi justamente a de transplantar a árvore da terceira revelação da Europa, o Espiritismo da Europa, para o Brasil. Não acaso ele tinha também o apelido de Kardec brasileiro, porque ele que veio e unificou o Espiritismo no Brasil. Então era um discípulo, portanto, de Ismael, segundo Humberto Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa era a missão do tutor Bezerra de Menezes, essa era a sua tarefa. E como Dona Ivone Amaral Pereira mesmo falava, vale lembrar que ela e o Dr. Bezerra trabalharam muito tempo juntos no receituário de medicamento para enfermos, né? Ela como médium, ele já como espírito. E em determinada entrevista que ela deu à Rádio do Rio de Janeiro, ela disse que o Dr. Bezerra sempre cobrava ela o que? Dela estudar. A necessidade do estudo. Primeiro das obras básicas da doutrina, depois o Novo Testamento, depois por vindouro, o Velho Testamento. Então o estudo era muito importante também para o Dr. Bezerra. E na encarnação que ele vem, então, com essa incumbência de transplantar e unificar o Espiritismo no Brasil, não temos dúvida do seu estudo minucioso acerca das obras básicas. Vale relembrar que na sua viagem de volta do trabalho à sua casa, que demorava cerca de 1h30 de bonde, quando ele recebe em suas mãos pela primeira vez o Livro dos Espíritos, ele lê o Livro dos Espíritos inteiro em 1h, 1h30, em francês, mais de 500 perguntas. Então a capacidade desse espírito era muito grande. Era muito grande. Ali ele se reconhece espírita. Ali ele já viu que aquilo não era novo para o seu espírito, mas ao mesmo tempo era. Mas ele já se diz, então eu acredito nisso tudo que eu estou lendo aqui, então eu sou espírita. E ele então começou o seu trabalho. Começou então a unificar, portanto, o espiritismo no Brasil. E se nós formos analisar ali o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 6, intitulado Cristo Consolador, nós vamos ver nos itens 5 a 8, intitulado O Advento do Espírito de Verdade, principalmente no item de número 5, numa mensagem muito conhecida por nós espíritas, quando o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Nós vamos perceber ali, para aqueles que estudam um pouco mais a fundo, no Livro dos Médiuns, no capítulo de número 31, item de número 9, nós vamos ver essa mesma mensagem lá. A mesma mensagem que está no item 5 do capítulo 6 do Evangelho,
no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. Só que tem uma nota embaixo que Allan Kardec coloca, dizendo que na noite da psicografia dessa mensagem, quem assina a mensagem não foi o Espírito de Verdade, mas sim Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estando diante de uma mensagem do próprio Mestre, passados mais de 1800 anos, é um dever nosso nos debruçarmos, estudarmos, analisarmos, meditarmos aquilo que Ele está dizendo para nós, aquilo que Ele trouxe para nós. E não temos dúvida de que o Dr. Bezerra fez isso na época, porque muito do que está dito ali, muito do que é orientado para nós, de como nós devemos viver, sobretudo, nós vemos claramente na encarnação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Como em um determinado momento, no item de número 6, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Verdade, diz assim: em verdade vos digo. Quando a gente pega uma passagem que diz em verdade vos digo, a gente já prepara que é algo que nós deveremos guardar. Então diz, em verdade vos digo, aqueles que assistem e carregam os fardos dos seus irmãos, esses são bem-aventurados meus. Aqueles que assistem e carregam os fardos dos seus irmãos, esses são bem-aventurados meus. O que o Dr. Bezerra fez ao longo da sua vida? Auxiliava tanto que faltava para ele, que faltava até mesmo em casa. Então ele assistia, ele ia ao encontro dos pobres, dos deserdados, dos infelizes, dos sofredores, consolava sem sombra de dúvida, levava o evangelho, levava a mensagem do Mestre, curava o corpo físico, mas levava a cura integral, através do quê? Da fé, da esperança, da coragem. Ele vai a sua resignação ao nível de suas provas, dirá o Espírito de Verdade, dirá o nosso Mestre. Ou seja, tenham coragem, mediante toda a dificuldade que que estão passando. Não tenhamos dúvida que o Dr. Bezerra levava isso junto com a sua cura, junto com o que ele levava de cura para os corpos, para aqueles que realmente necessitavam. E me recordo também de uma passagem de Allan Kardec, quando ele diz que quem levaria o Espiritismo adiante, ou quem vai levar o Espiritismo adiante, não são os sábios, não são os doutos, mas sim os sofredores, mas aqueles que foram consolados, aqueles que tiveram a sua esperança ressurgidas a partir do Consolador prometido através do Espiritismo. Assim como foi o cristianismo outrora, não foi os sábios, os doutos, os doutores da lei que levaram o cristianismo adiante, muito pelo contrário, foram os mártires, foram os sofredores. Então esses aqui vão levar adiante, que levaram o cristianismo e que levarão, portanto, o espiritismo adiante. Por isso a entrega tão grande e o auxílio tão grande para com os infelizes, para com os deserdados. Esses, pela misericórdia de Deus, pela necessidade de serem ajudados, pela propagação da fé, mas sobretudo para levar também adiante a mensagem imortal, tanto do Mestre quanto da terceira revelação, do Espiritismo, que é a chave para o entendimento daquilo que o Mestre nos trouxe outrora. A chave do entendimento para aquilo que o Mestre nos trouxe outrora. Então, destaca-se também uma outra passagem, onde ele então diz a famosa, ele assume ser o médico das almas, que então o Espírito de Verdade diz: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E o remédio, o que é o remédio? Justamente esse entendimento dos bastidores da vida, dos pilares, né, da doutrina espírita, a fim de trazer-nos o entendimento da sua mensagem, o entendimento do seu evangelho, para que fique claro e que a gente possa então restituir a nossa saúde, curar as lepras, né, as chagas da humanidade, nos transformarmos moralmente, adquirirmos esse equilíbrio, essa serenidade, e aí encontrarmos de fato a paz e a felicidade relativa que nós encontramos no mundo, né, nesse mundo tão difícil, né, de tantas aflições que nós somos acometidos, Mas destaca-se também uma orientação de como nós devemos viver no nosso planeta, né, quando o Espírito da Verdade nos diz: devotamento e abnegação encerram uma grande verdade.
e são uma prece contínua. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. E é o que nós vemos claramente, tão bem delineadas num espírito como o Dr. Bezerra de Menezes. Devotado extremamente o que é a causa do bem, abnegação. Ele sacrificava todas as suas vontades em prol do seu semelhante. Então, o devotamento e a abnegação traz-nos o quê? O sentimento do dever cumprido. O fazer o melhor de si em todas as suas frentes, seja no seu trabalho, seja no convívio com os seus, seja mediante aqueles que sofrem. Então, fazer o seu melhor, devotado ao bem, ao amor, fazer sempre o seu melhor. Mesmo muitas vezes não querendo, mesmo muitas vezes diante daqueles que nós temos muita dificuldade de empatia. Mas com abnegação, sacrificando as suas vontades pelo bem do seu semelhante. Então, aqueles que vivem com devotamento e abnegação, esses sim, alcançam muitas vezes a serenidade, a paz, a saúde do corpo físico, porque tem o que? O sentimento do dever cumprido. Quando nós praticamos o bem, participando de algum trabalho de fraternidade, de solidariedade, qual que é o sentimento que nós somos acometidos após o trabalho? Esse dever cumprido, essa paz, essa serenidade. Muitas vezes, quando nós temos algum ente querido que desencarna, o desencarne em si não nos traz tanto atordoamento quanto a nossa mente ao pensar que poderíamos ter feito algo a mais. Poderíamos ter feito mais. Isso é que nos faz sofrer. Então, o que? O devotamento e a abnegação. Fazer o possível, fazer o melhor em prol daquela pessoa, naquela situação, no seu trabalho. Isso é que nos traz dor. Muitas vezes um revés financeiro, devotamento e abnegação. Se nós temos um revés financeiro, se adquirimos um revés financeiro, mas por culpa nossa, a dor da consciência, e não propriamente o revés, mas aquilo que nós não fizemos ou aquilo que nós deixamos de fazer. Isso é que vai nos trazer dor. Então, a sabedoria do homem humano está aí, em fazer o seu melhor, cumprir com o seu dever e sacrificar-se, sacrificar as suas vontades. Não acaso os Espíritos nos dizem, na questão 912 do Livro dos Espíritos, né? Como vencer o predomínio da matéria. Eles são muito simples, respondendo, praticando a abnegação. Como que você vai vencer o predomínio que a matéria te impõe muitas vezes, no apego que você tem às coisas, à matéria, aos bens materiais, às pessoas, às paisagens? Como vencer isso? Sacrificando justamente isso. Sacrificando, praticando a abnegação. Para você conseguir vencer esse predomínio. Então, quando você se dedica muitas vezes ao estudo, à meditação, à prática do bem, à prática da caridade, à fraternidade, à transformação moral, buscando vencer as suas más tendências, você já está tendo uma vida o quê? De espírito, você já está sobrepondo a matéria. O sentimento ele já começa a sobrepor a matéria. Quando o seu sentimento ele não se corrompe mais pela matéria, aí sim, você já está sobrepondo, já há uma denotação do quê? Do espírito vencendo o que é a matéria. Mas quando ela ainda corrompe os nossos sentimentos, quando ainda é mais forte o ato ali, o sentimento, a matéria, ainda denota o que é um atraso do espírito, um atraso desse espírito, porque a matéria ainda é mais importante. E muito acima dos títulos, do título que o Dr. Bezerra possuía de médico, de político, ele nunca se deixou levar por conta disso. Muito pelo contrário, fazia de tudo que estava ao seu alcance. Me recordei um caso muito interessante, que um homem estava desempregado e foi atrás do Dr. Bezerra, não tinha dinheiro para nada. E pediu dinheiro para o Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra pôs a mão no bolso, pegou o paletó, não tinha nada, já tinha doado tudo que ele tinha. Não tem nada, meu filho. E vendo aquela aflição daquele homem, ele vai dar um abraço. Vem cá, deu um abraço nele e fez uma prece em silêncio para ele. E liberou ele e foi embora para cá. Depois de um tempo, ele reencontra esse homem que lhe havia dado abraço. E ele demonstra tanta gratidão ao Dr. Bezerra porque ele conseguiu conseguiu um emprego. E ele sentiu toda aquela energia. E depois daquele abraço, as coisas começaram a dar certo, ele conseguiu arrumar um emprego e conseguiu sobreviver. Mas a entrega, o desejo, a oração de Dr. Bezerra foi tão forte, o magnetismo que ele impregnou ali naquele homem,
que ele pudesse ser ajudado. Isso é devotamento, isso é abnegação, isso é desejo sincero, disposição sincera do seu espírito em auxiliar, mesmo diante das situações que ele deixava a sua própria família, mas ele sempre orava antes e pedia a Deus para que pudesse ficar bem, ele pudesse então auxiliar aqueles que necessitavam. Então, sempre antes de fazer qualquer coisa, a prece, a oração, a conexão, para saber de fato o que fazer. Para saber de fato o que fazer e não deixar o ego dizer aquilo que nós devemos fazer ou não. Porque muitas vezes até mesmo a caridade que a gente faz, a gente está pensando mais ali no reconhecimento daquilo que as pessoas vão falar, vão pensar, do que propriamente não ser. Então, a disposição sincera, isso é que realmente importa, aquilo que você está sentindo. Então, muitas vezes, através da prece, através da oração, através que a gente adquire aquela calma, aquela serenidade, pensa, e então a gente adquire o auxílio e sabe de fato o que tem que fazer ou não, o que fazer ou não, o que fazer ou não. Então, para encerrar, na famosa passagem Espíritas, amai-vos, né, instruí-vos, este é o segundo ensinamento, nós vemos, né, o Dr. Bezerra amando tanto, com certeza instruindo a tantos. Vale recordar que o próprio mestre já disse isso outrora, né, na passagem: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Ou seja, qual que é o jugo de Jesus? O amor. Aprendam comigo, instruídos. Então, a necessidade da caridade, do amor, de desenvolver, portanto, essa espírito de fraternidade, mas, sobretudo, com a inteligência, colocando a inteligência em serviço do quê? Do coração, do amor. A necessidade do desenvolvimento, tanto da sabedoria quanto do amor, que é isso que vai nos conduzir para a nossa evolução, para avançarmos cada vez mais nessa questão da nossa própria evolução. O Espírito de Verdade, em determinado momento, ele também diz, ele faz ali uma fala a respeito sobre o auxílio do mundo espiritual para com os homens. Ele então diz assim: mas ingratos os homens se enveredaram, não, na verdade foi o seguinte: mas ingratos os homens se desviaram do caminho reto e largo. E se desviaram do caminho reto e largo e se deixaram levar pelas sendas da impiedade. Deus não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, mortos não segundo a carne, porque a morte não existe, mas de encarnados para desencarnados. Então, e o que o Dr. Bezerra faz logo após o seu desencarne? Ele vem e nos auxilia até hoje, trazendo as suas lições, através da mediunidade de Eurípides Barçanu, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, nos ajuda até hoje, mesmo desencarnado, através de Ivone do Amaral Pereira. Então, somente através dessa união sincera e fraternal de encarnado para desencarnado é que nós poderemos avançar cada vez mais na questão de vencer a impiedade, de sobrepor a fraternidade, sabendo, portanto, aquilo que nos aguarda, sabendo, portanto, o caminho a ser tomado, nos tomando esses espíritos como exemplo e aproveitando essa experiência que eles tiveram, aquilo que eles se defrontaram além da morte, para o nosso próprio aproveitamento. Muitas pessoas dizem que quando a gente frequenta uma reunião mediúnica, os maiores beneficiados somos nós encarnados. Sim, porque a gente vê o exemplo, vê aquilo, o sofrimento daqueles, muitas vezes, desencarnados que vêm em nosso encontro, para que a gente possa, então, nos modificarmos, compreendermos o caminho a ser seguido, qual o caminho a ser seguido. Então, os maiores beneficiados somos nós, porque nós estamos vendo em loco ali o procedimento que gerou tal resultado, tal sofrimento. E nós temos a oportunidade de fazer diferente. A oportunidade de fazer diferente. O Dr. Bezerra de Menezes está entre nós,
né, nos ajudando, nos auxiliando, trazendo-nos ainda mensagens, diretrizes, deixou obras aí como a Tragédia de Santa Maria, uma obra belíssima, a discografia de Ivone Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, contribuindo, portanto, até hoje, mesmo desencarnado, para todos, para com todos nós. Então, que Jesus abençoe a todos e que tenha uma semana de muita paz e de muita luz.